Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui hoje, dia 18 de março de 2020, na nossa primeira mensagem virtual. Por força dos acontecimentos dos últimos dias, estamos vivendo um tempo de uma pandemia, coronavírus, nos obriga a tomarmos algumas posições. E uma delas é projetarmos mensagens para que nós sejamos edificados na palavra, já que nós não estamos podendo nos reunir, como igreja, como grupamento. Então eu gostaria de falar com a Igreja Batista no Jardim Magarça sobre um tema que Deus tem falado ao meu coração. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus. No capítulo 7, nos versículos de 24 a 27, o texto bíblico diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Em tempos de pandemia, nós somos desafiados a viver uma fé genuína, uma fé baseada no Evangelho, uma fé que produz, uma fé produtiva. É verdade que talvez nossos pais não tenham vivido os tempos, talvez nossos avós não tenham vivido tempos semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje, com quarentena em casa. Mas isso tudo nos leva a um desafio da fé. Existe alguém que disse que é possível se crescer em momentos de crise. E por que não acreditar que a nossa fé pode sair fortalecida pela palavra de Deus diante de todas essas adversidades? A palavra de Deus nos adverte para que nós tenhamos assim tranquilidade. O sol que nasce, ele nasce para justos e injustos. A chuva que cai, ela cai para justos e injustos. E nós somos desafiados a fazer, através da fé que temos em Cristo Jesus, a diferença neste mundo. É hora de nós termos uma palavra de conforto e de consolo para o mundo. É hora de nós enraizarmos a palavra de Deus no nosso comportamento, no nosso cotidiano, na nossa prática de vida. Ela nos garante que Deus tem o controle da história, o controle do universo em suas mãos. Ele controla o universo, ele controla a história das nações, ele controla a minha e a sua história. E nós precisamos não somente crer, mas agir pautados e baseados nesta verdade. Vamos ler, ele assegura-nos que tanto para o homem prudente quanto para o homem insensato, o dia da adversidade chega. E não é diferente, tanto na minha vida quanto na vida daquele que não tem o temor de Deus. Chega vento, tempestade, transbordam os rios. E qual vai ser a diferença, já que a adversidade chega para o dia, no dia de todos? A diferença vai ser quem está firmado na palavra, quem tem a companhia constante
É aí onde nós vamos ver a diferença, como diz o texto sagrado, entre o santo e o profano, entre aquele que crê e aquele que não crê, entre aquele que tem o temor de Deus no seu coração e aquele que não tem. Existem dois homens e os dois homens tomam posturas diferentes, distintas, diante da palavra. O texto começa dizendo o seguinte: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, o primeiro homem, ele ouve as palavras, o segundo homem também ouve as palavras. Então, a questão chave aqui está na palavra. E nós queremos destacar, dar o devido destaque à palavra. Vamos ver como isso fica. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, assim como o universo foi criado pela palavra, o universo também é sustentado pela palavra. O autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz que, referindo-se à pessoa de Cristo Jesus, que o universo é sustentado pelo poder da sua palavra. Irmãos, nós pecamos quando nós negligenciamos o poder da palavra de Deus. É por ela que nós devemos nos mover, é baseado nela que nós vamos nos movimentar racionalmente e, por assim dizer, espiritualmente. Eu sou e você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você tem, nós temos tudo aquilo que a palavra de Deus confirma que nós temos. E as promessas contidas na palavra são para a minha vida e são para a tua vida. Então é baseado na palavra que nós devemos fazer ou deixar de fazer algo. É baseado na palavra que nós precisamos crer no que é possível e naquilo que não é possível para os homens. Lembrando que a própria palavra nos garante que não há impossível para Deus. É baseado na palavra que nós cremos que Ele tem cuidado de nós. A palavra é a nossa chave. Nós devemos nos mover totalmente nas promessas contidas nesta palavra. O texto sagrado diz que Ele vai fazer diferença entre o santo e o profano, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Mateus 28, versículo 20, no final do Evangelho, ele prometeu companhia constante. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ele estará conosco todos os dias, seja qual for a situação que nós estejamos vivenciando, até mesmo uma pandemia, nós precisamos entender, nós não podemos permitir que a circunstância à nossa volta anule o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Bem ao contrário, nós precisamos mover a nossa fé numa direção aonde a palavra produza efeito na minha vida, aonde que mesmo em meio às circunstâncias, 1000 caindo ao meu lado, 10.000 caindo à minha esquerda, eu esteja firme na promessa que Ele tem para a minha vida. Você esteja firme na promessa que Ele tem para a tua vida. Companhia constante. O capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33, Jesus nos dá a garantia ainda. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo acrescenta: e nós seremos vencedores com Ele, porque Ele é as primícias. Então,
nós precisamos estar firmados, os nossos dois pés alicerçados na palavra de Deus, crendo em todas as promessas contidas na sua palavra, que são para a minha vida, são para a tua vida. Se a Bíblia diz que nós, em todas as situações, conforme diz em Romanos, no capítulo 8, seja na altura, na profundidade, nas aflições, nas angústias, na morte, na vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Antes ele fala assim: em todas estas coisas, eu e você somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Bom, com isso nós chegamos ao segundo ponto que eu queria destacar nesse texto que nós acabamos de ler. O texto diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras. E ele fala que o primeiro homem, o prudente, ele ouviu, mas fala também que o imprudente ouviu. A questão é como ouvimos e o que fazemos com aquilo que ouvimos das promessas riquíssimas do texto sagrado, que são para a tua vida e para a minha vida. É preciso que nós demos acolhida à palavra de Deus no nosso coração. É preciso que nós meditemos nessa palavra para que ela produza vida em nós. Você precisa abrigar a palavra de Deus no seu coração. O real é que, conforme nós precisamos do alimento, do feijão, do arroz, da proteína, né, de diversos tipos de carne, o corpo precisa do alimento, o nosso espírito, ele precisa ser alimentado pela palavra. E ouvir a palavra de Deus é você conseguir nutrir o teu espírito, é dar ouvidos, prestar atenção, não é ouvir assim, escutar de qualquer forma, é você realmente permitir que aquela palavra que está sendo falada ao seu coração produza os efeitos que são necessários para a minha e para a sua vida. Eu preciso ser um ouvinte que dê abrigo à palavra de Deus ao meu coração. Eu preciso ser aquele ouvinte que talvez numa caminhada da minha casa até o ponto de ônibus indo para o trabalho, eu vou meditando na palavra de Deus. Mas para que nesta caminhada eu possa meditar na palavra de Deus, eu preciso ter algum contato com a palavra de Deus. E é incrível como nós dedicamos tempo assim a tantas coisas. Talvez tempo para dormir, tempo para ver um filme, não sou contra filme, pelo contrário, eu gosto muito. Tempo para ver uma boa série. Mas o importante é que nós tenhamos equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. E não ter tempo para a palavra de Deus é a manifestação de um desequilíbrio. É a falta do que o texto sagrado diz de domínio próprio, de temperança. Porque eu preciso ter tempo para abrigar a palavra de Deus no meu coração. Você, de igual forma, precisa ter tempo para a palavra de Deus. Porque não ter tempo para a palavra de Deus é uma perda de tempo. Eu e você, nós precisamos investir tempo relacionados a tudo aquilo que envolve o texto sagrado, a palavra de Deus. E como é que isso acontece?
Eu posso, vamos dizer assim, revezar, talvez num filme ou numa série que eu vou ver, eu parar para ouvir uma boa pregação, talvez pela internet. Eu preciso aplicar o meu tempo, por exemplo, a um tempo talvez diário, ou ainda que seja semanal, para o estudo da escola bíblica dominical. Eu preciso fazer cursos de materiais que falem da palavra de Deus. Eu preciso acompanhar e valorizar as pregações que são ministradas na igreja. Eu preciso, com todas as minhas forças, ter tempo, investir tempo na palavra de Deus. Hoje nós temos, assim, muitos cursos pautados na palavra que edificam homens, que edificam mulheres, que edificam pais, que edificam casais, que falam até de finanças segundo a palavra de Deus. Irmãos, como nós pecamos por não conhecer a profundidade do que diz a palavra de Deus sobre temas como esses, como ser o sacerdote do lar, como ser a auxiliadora, como ter melhor qualidade na paternidade bíblica, como ter melhor qualidade como mordomo, administrando bem aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar tudo isso ali. Nós, eu e você, nós precisamos ser aperfeiçoados na palavra. Os saduceus, eles dirigem a palavra a Cristo Jesus e eles vêm com uma história dizendo onde a lei prescrevia que se um homem, e de fato estava escrito na lei, se um homem morresse, o irmão dele teria que suscitar a descendência com a cunhada. Ele teria que chamar a descendência do irmão. E eles contam a história que morreu um homem e foi feito o próximo irmão, só que o sucessor desse irmão não quis gerar filho e fez a coisa de sorte que aquela mulher passou por 7 irmãos e por fim morreu o 7º irmão sem aquela mulher ter filho. E eles perguntam a Cristo Jesus de quem seria aquela mulher no porvir, na ressurreição. E Jesus Cristo responde para aqueles saduceus: errais não conhecendo as Escrituras. Mas o que me chama a atenção não é quando Jesus fala assim que eles erram por não conhecer a Escritura. É o que Jesus fala depois disso. Ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, se eu e você, nós estivermos com uma formação de conhecimento errado sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós vamos estar beirando a possibilidade de conhecer de forma equivocada, errada, as Escrituras, e isso vai nos acarretar que nós também não conheçamos o poder de Deus nas nossas vidas. Irmãos, e o autor de Hebreus, ele diz que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. O Deus que produziu sinais e milagres, talvez na saída do povo de Israel do Egito, ele pode produzir milagres na minha vida e pode produzir milagres na sua. Mas nós precisamos estar alicerçados, crendo que Ele é poderoso. As coisas impossíveis são impossíveis para mim e para você, homens. Mas a palavra de Deus garante, não há impossível para Ele. Então, se nós, como igreja de Deus, nos unirmos para orar e clamar e buscar e jejuar, não tem pandemia que resista, porque a palavra de Deus diz: Ele tem cuidado de nós.
A palavra de Deus diz que João escreveu o Evangelho e ele assegura assim, e muitas outras coisas poderiam ser escritas. João utiliza até assim uma figura de linguagem que transmite assim um exagero, né, uma hipérbole. Ele fala assim, não caberiam livros no mundo, né, para relatar aquilo que Jesus Cristo fez no seu ministério terreno. Mas ele garante o seguinte, olha, mas tudo o que foi escrito para que nós tenhamos fé. E isso é aplicado em toda a palavra. Toda a palavra nós precisamos observar para quê? Para que nós tenhamos fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da pregação. A pregação vem pelo quê? Pela palavra. Então nós precisamos dar ouvidos com qualidade a essa palavra, porque ela produz vida em nós. E como disse o Senhor Jesus, vida com abundância. Bom, aí nós chegamos na sequência do texto bíblico que diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Irmãos, talvez seja aqui aonde nós estejamos mais apanhando em relação à vida cristã de cada um de nós. Talvez aqui seja o nosso chamado tendão de Aquiles, a prática da palavra de Deus. Como é que nós estamos vivendo a prática daquilo que estamos ouvindo? A realidade é que muitas vezes nós sabemos o que exatamente a palavra nos orienta. Sabemos que devemos perdoar, mas mesmo sabendo que devemos perdoar, nós estamos armazenando mágoas e rancores nos nossos corações. Nós sabemos que nós fomos chamados para abençoar. E a Bíblia fala em Romanos, a ninguém amaldiçoeis. Abraão, o pai da fé, nosso pai espiritual na fé, ele foi chamado por Deus no capítulo 12 de Gênesis, dizendo assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós, como filhos espirituais de Abraão, nós fomos chamados para abençoar. E muitas vezes nós estamos abrindo a nossa boca para maldizer o nosso próximo. Talvez o nosso irmão, talvez o nosso vizinho, talvez o nosso colega de trabalho. E quando Tiago nos adverte que da mesma boca, que é a nossa boca, não deveria sair fonte amarga e fonte doce. Da nossa boca deveria sair apenas bênção. Você e eu, nós fomos chamados para abençoar. E de igual forma, nós devemos ser o exemplo do mundo, ou para o mundo, em termos de honestidade. Mas quando estamos querendo ou preparando um carro para vender, nós ainda escondemos aquilo que ele tem como defeito para facilitar a nossa vida em vender aquele objeto. Irmãos, nós estamos postos como espetáculos ao mundo, seja em uma situação ou seja em outra. O mundo está de olho em nós, dependendo do seu e do meu comportamento. O mundo vai olhar e vai falar assim, eu quero ser um cristão. Ou se eu tiver um comportamento fora daquilo que diz a palavra de Deus, se eu for apenas um ouvinte, o mundo vai olhar para mim e vai falar assim, crente desse jeito, eu quero distância, eu não quero ser crente, eu não quero esse Jesus. Uma boa prática relacionada àquilo que diz a palavra de Deus gera na minha e na sua vida, gera boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, ele fala que a salvação por meio da fé, pela graça em Cristo Jesus,
Mas ele fala também que nós fomos criados em Deus para as boas obras, para que andássemos nas boas obras. Então, a prática saudável daquilo que está contido na palavra de Deus gera boas obras. E interessante, o Evangelho de João, ele vai falar algo, quero dizer, o Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele vai falar algo, ele vai falar que nós somos a luz do mundo. E a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras, ou seja, que a nossa vida está em harmonia, em consonância com a palavra de Deus. E quando o mundo vê isso em mim, vê isso em você, o texto diz assim, e eles vão glorificar a Deus. Né? Por quê? Porque a luz de Cristo está brilhando na sua vida. A luz de Cristo está brilhando na minha vida. Irmãos, nós precisamos fazer com que a palavra gere isso em nós. Como? Sendo ouvintes, mas não somente ouvintes. Sendo praticantes dessa palavra que produz vida em mim, que produz vida em você. E vida não de qualquer jeito, porque vida de qualquer jeito, o mundo está aí passando pela existência. Mas a promessa para a tua e para a minha vida é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida com qualidade, vida com a alegria da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O fruto da justiça, o fruto de uma vida em harmonia com a palavra de Deus, uma vida onde eu frutifico em boas obras. O fruto dessa vida é paz. Isaías foi levantado por Deus para dizer isso no texto sagrado. O fruto da justiça será a paz. Concluindo essa pequena meditação no texto sagrado, a nossa vida ela precisa estar firmada, alicerçada na palavra de Deus. A nossa vida, a nossa casa, ela deve estar firmada em tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 50, ele fala assim, a tua palavra me vivificou. É a palavra de Deus que produz vida com qualidade em mim, vida com qualidade em você. Nós precisamos entender que a fé ela é avivada na minha e na sua vida quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo no que diz respeito a tudo aquilo que envolve a palavra de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Eu gostaria de fechar essa pequena reflexão com uma oração com você. Igreja Batista no Jardim Magassa. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, a tua palavra é quem vivifica a nossa alma. A tua palavra é quem produz vida em nós. Por isso, Santo Espírito, que a tua palavra, Senhor, seja aplicada aos nossos corações. E que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos ao entendimento da tua palavra. E que nós estejamos, ó Deus, com corações, Senhor, inclinados para ti, corações ensináveis, para que absorvamos, ó Deus, das tuas verdades, para que o mundo olhe para cada um de nós, Senhor, e nós possamos, ó Deus, responder com mansidão e temor
A qualquer que perguntar a razão da fé que existe em nós, aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, aquilo que nós já temos experimentado do Senhor Jesus, que nós tenhamos vida e vida em abundância na tua palavra. Amém. Jesus. Amém. Então, é isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós nos vemos novamente no domingo, onde faremos a postagem da nossa próxima mensagem. Que Deus te abençoe.